Olá, jovens. É uma satisfação poder me dirigir novamente a vocês no âmbito da nossa disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. Na aula passada, nós abordamos aspectos mais formais, teóricos, conceituais e históricos da evolução do fazer científico, da metodologia científica, e eu espero que vocês possam ter percebido que não há uma metodologia universal que seja aplicável em todos os domínios da investigação científica. Assim, um conjunto de orientações gerais e que a ciência não é estabelecida de forma tão hierarquizada como pensa o senso comum. Nós funcionamos muito mais de uma maneira circular, onde novas evidências, novos resultados experimentais conduzem a novas explicações através de hipóteses, que são explicações temporárias para os fenômenos. Essas hipóteses são submetidas à verificação na tentativa de que elas possam ser estabelecidas como não verdades. Esse é o procedimento da falsificação que nós havíamos comentado, a grande contribuição do filósofo Karl Popper, e uma vez que haja um acúmulo suficiente de evidências de que as hipóteses não são falseadas, nós temos então uma contribuição ao corpo de uma teoria ou de um paradigma, segundo Kahn, ou de um programa de pesquisa, segundo Lakatos. Hoje, a nossa abordagem na aula é dedicada fundamentalmente a auxiliá-los na elaboração do trabalho monográfico de conclusão de curso. Então, uma aula muito mais orientada, prática, a um objetivo específico. Antes, eu gostaria de comentar que existem, essencialmente, dois tipos de documentos científicos: o projeto de pesquisa e a monografia acadêmica, que pode ser uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado e uma monografia propriamente dita de conclusão de um curso de especialização ou de graduação. De todos esses trabalhos, o único que obrigatoriamente necessita ser original é a tese de doutoramento. Já uma dissertação de mestrado e monografias de conclusão de curso podem ser revisões de trabalhos já estabelecidos na literatura científica, uma revisão crítica, valorativa e que intencione proporcionar ao leitor uma ampla visão do estado da arte num certo domínio do conhecimento. Antes de comentar sobre a natureza própria do projeto e da monografia, é importante enfatizar que ambos os documentos têm algumas características em comum. Essas características podem ser resumidas em torno dos problemas de que tratam ambos os documentos. Qual é o problema que se deseja esclarecer com um projeto de pesquisa que se queira elaborar e qual o problema que então será, uma vez abordado, relatado numa monografia. O que se sabe a respeito desse objeto? Essa é a questão central do problema. O que se sabe a respeito desse assunto na literatura ou no senso comum? O que se sabe e o que se gostaria de saber? Como escolher os métodos apropriados para estudar esse objeto, para atacar esse problema? E por que preferencialmente adotamos uns métodos e não outros? Essas são algumas questões de caráter mais geral que nós deveríamos fazer antes da elaboração de um projeto e antes de nos lançarmos à realização de uma pesquisa. Então eu vou comentar em linhas bem sucintas quais são as características de um projeto de pesquisa e que componentes ele deva obrigatoriamente conter. Um projeto de pesquisa é uma declaração de intenções, é a explicitação de um desejo que você tem de abordar, de conhecer um determinado tema, um determinado assunto
com o intuito de contribuir para o aumento do conhecimento a respeito daquele assunto ou mesmo a solução de um problema específico. Um projeto de pesquisa, ele obrigatoriamente deve conter uma introdução em que se apresenta a perspectiva na qual esse assunto que lhe despertou interesse, que lhe vai ser o objeto da sua investigação, está inserido. Deve conter o objeto fundamental da sua atenção, da sua investigação, e nesse caso eu particularmente sugiro a adoção de uma metodologia que é conhecida como a elaboração de uma árvore de problemas, que recebe o nome, uma abreviatura, método ZOP, que são as iniciais em alemão de planejamento de projeto orientado para objetivos. Essencialmente, essa metodologia consiste em você desenhar no centro de uma folha em branco um problema que você deseja solucionar. Abaixo desse problema, você pode desenhar 3 caixinhas, 3 lacunas, com 3 causas definidas para esse problema. E acima da caixa central, contendo o problema que você deseja abordar, 3 consequências deste problema. Assim, quando você proporciona uma solução para o problema, aquilo que era causador deste problema desaparece e as suas consequências também. Isso auxilia você a definir com precisão o objeto do seu estudo. A seguir, você irá relatar a metodologia em que você avalia ser a mais apropriada para a abordagem desse problema e as referências bibliográficas pertinentes ao seu projeto, que podem ser tanto referências que você já tenha consultado, como aquelas que você necessita consultar para a boa consecução do seu projeto. Na introdução de um projeto de pesquisa, é recomendável que você aborde o referencial teórico, ou seja, o domínio do conhecimento, as bases teóricas que podem ser utilizadas para a elucidação, para o tratamento de seu problema. E uma outra perspectiva que é muito interessante que seja contemplada é a questão da fundamentação legal. Projetos de pesquisa, via de regra, necessitam de suporte financeiro para a sua execução. Então, o marco legal diz respeito a quais documentos oficiais apontam para a importância do projeto de pesquisa que você deseja elaborar. Por exemplo, nós da área de educação, da área de ciência e tecnologia, deveríamos sempre estar atentos para os documentos que são produzidos pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque todas as nossas ações poderiam estar contempladas em uma das diretrizes oficiais. Bom, comentada a estrutura geral do projeto, nós poderíamos mencionar que talvez seja interessante, no escopo da introdução, você propor uma hipótese de trabalho para a abordagem do seu problema, que é sempre uma tentativa provisória de justificar aquele problema que você deseja abordar. E nesse caso, ao lado da hipótese de trabalho, você acaba por elaborar uma boa justificativa para a realização do seu projeto de pesquisa. Esses elementos podem ser naturalmente incorporados no âmbito da introdução do seu projeto. Para a elaboração da sua monografia de conclusão de curso de especialização, não é obrigatório que você tenha que apresentar um projeto de pesquisa, mas eu comentei em linhas gerais as suas características no intuito de que a elaboração para você mesmo de um projeto de pesquisa pode auxiliá-lo a visualizar com mais clareza
o objetivo que você deseja perseguir e quais são as ferramentas apropriadas que viabilizarão o alcance desse objetivo que você deseja esclarecer. Então, eu enfatizo que esse não é um documento obrigatório para a etapa atual da instrução de vocês, mas é um documento que pode ser de valia no percurso da escolha do tema de trabalho, da realização da sua pesquisa, quer seja uma pesquisa original, metodológica, ou quer seja uma pesquisa de natureza teórica de revisão bibliográfica, e para a elaboração do trabalho monográfico propriamente dito. Para a elaboração da sua monografia, eu irei comentar sucintamente a natureza dos seus constituintes principais obrigatórios. Mas antes disso, eu gostaria de lhes chamar a atenção para a necessidade de vocês terem como referência o Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, que é editado pela Universidade Estadual do Ceará. Esse guia pode ser facilmente acessado na homepage da universidade, www.us.br/biblioteca. Ao lado direito você encontra o link para o Guia de Normalização, e esse Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, ele possui aproximadamente 150 páginas. O seu conteúdo é bastante abrangente, ele engloba desde as orientações para a elaboração de uma tese de doutoramento a uma monografia de conclusão de curso, e me custa crer que hajam alguns aspectos formais relacionados à elaboração do trabalho monográfico que não estejam contemplados formalmente no âmbito desse guia. No seu interior, faço alusão para os aspectos fartamente ilustrados que contêm as orientações passo a passo para a montagem de seu trabalho monográfico. Você tem figuras muito bem concebidas que lhe auxiliam a verificar se o seu trabalho estará de acordo, em conformidade com as normas exigidas por nossa universidade, e você não necessita, obrigatoriamente, de realizar uma leitura de todo o seu conteúdo. Ele é um guia que lhe orientará na medida da sua necessidade. Você irá sempre recorrer a ele quando necessitar de realizar uma tarefa específica. O seu trabalho monográfico, em termos gerais, é constituído por 3 blocos, que são os elementos pré-textuais, que são elementos importantes, mas não essenciais do trabalho de conclusão, e são elementos que devam constar, mas não são a essência do seu trabalho. A essência do seu trabalho ela está contemplada no elemento textual, que é subdividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. E os elementos pós-textuais, que incluem principalmente as referências, o glossário, apêndices e anexos do trabalho. Cada uma das subdivisões dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais são comentados detalhada e exaustivamente no guia, com exemplos que irão lhe facilitar sobremaneira a elaboração da sua monografia. Da capa às referências bibliográficas, cada uma das seções deve ser consultada continuamente no documento para a sua formatação no texto. Então, se você tem algum conhecimento elementar sobre a utilização de redatores de texto, eu recomendo que você formate o seu documento do formato da página ao formato de cada parágrafo, usando as opções de configuração de estilos, porque dessa forma você irá produzir um documento que seja totalmente compatível com as normas que são requeridas por nossa universidade. Do aspecto mais abrangente, como tamanho de papel, margens, parágrafos,
até a correta digitação de estilos de figuras, tabelas e referências bibliográficas. Você irá encontrar nas tabelas do nosso guia de normalização orientações tão detalhadas como, por exemplo, o tipo de fonte e tamanho que deva ser empregado para cada uma das seções do seu documento monográfico. Eu gostaria então agora de comentar sucintamente os constituintes fundamentais da sua monografia para auxiliá-los no esclarecimento daquilo que vocês irão se dedicar durante os próximos meses a realizar. A introdução do seu trabalho, ela deve conter o contexto do problema do objeto que você elegeu como seu tema de interesse de estudo. Nesse caso, você deveria perguntar a si próprio: o que se sabe sobre o assunto que eu escolhi para abordar? O que não se sabe e o que valeria a pena se saber sobre esse assunto? Esse assunto, ele é bastante conhecido ou há pouco conhecimento a respeito dele? Essas são as perguntas principais que você deva se fazer antes de se lançar a tarefa de elaborar a sua introdução. E fica evidente que a sua introdução é determinada pela eleição da sua temática de pesquisa. Temática essa que eu havia comentado anteriormente na estrutura do projeto. Quando você pensa na elaboração do seu projeto, o corpo central do seu projeto é o objeto do seu estudo. Na estrutura da introdução, você pode incorporar a revisão bibliográfica sobre o assunto, que consiste na citação, no elenco das referências bibliográficas que abordam a temática que você escolheu para estudar. Muito dificilmente você irá eleger um assunto para o qual não tenha nenhuma referência prévia anterior, nenhuma menção prévia na literatura acadêmico-científica. E tanto melhor será a sua revisão bibliográfica, quanto mais tempo e dedicação você colocar na pesquisa pelas referências já publicadas a respeito do seu objeto de pesquisa e da temática que se relaciona a esse objeto. A introdução ela deve conter também os referenciais teóricos, ou seja, as bases fundamentais que proporcionam os conceitos para a compreensão da temática que você elegeu. A consulta ao nosso manual lhe revelará que não há especificamente a menção a um ponto obrigatório onde deva ser enfatizado os objetivos do seu trabalho. Via de regra, após a escrita da introdução, nós apresentamos muitas vezes uma justificativa, que é um reforço do problema que foi tratado na introdução, que é uma sentença ou um parágrafo sobre as motivações que o levaram a escolher esse tema, que justifica as ações que você irá realizar e qual a importância que isso possa ter uma vez esclarecido. Então, após a justificativa, via de regra, nós apresentamos os objetivos da nossa investigação, do nosso projeto, que apresentam de forma sucinta aquilo que você deseja abordar e realizar. No âmbito da nossa universidade, nos diferentes cursos nos quais eu participo, em diferentes circunstâncias, quer sejam cursos de pós-graduação ou de graduação, com frequência eu tenho observado uma confusão entre objetivos gerais e objetivos específicos. Nem sempre é obrigatório que você apresente uma subdivisão dos objetivos em objetivos gerais e específicos. Isso atende muito mais a uma exigência das agências
de promoção da pesquisa, de fomento à pesquisa, do que a uma exigência acadêmica propriamente dita. Mas, se você decidir por optar a explicitar objetivos gerais específicos, gostaria de enfatizar uma diferença fundamental entre ambos. Objetivos gerais, como o nome alude, são aqueles que o seu projeto contribui para, mas ele não esgota completamente. Então, um projeto de pesquisa na área educacional, certamente ele contribui para o avanço do conhecimento geral, contribui para a melhoria da qualificação dos profissionais que realizam esse projeto e que são beneficiários desse projeto, contribui para o melhor desempenho da instituição, do Estado, do país na área da educação, mas não esgota totalmente essas possibilidades. Já o objetivo específico, que eu recomendo fortemente, seja apenas um objetivo, uma única frase, uma única sentença, é aquilo que o seu projeto, em particular, se propõe a realizar integralmente. Então, há aí uma diferença clara entre objetivo geral e objetivo específico. A metodologia. A metodologia diz respeito às ferramentas, aos procedimentos, aos métodos que você irá empregar para a consecução do seu objetivo. Muitos de vocês irão optar por fazer um trabalho de natureza original. E, nesse caso, a pesquisa pode se desdobrar em duas dimensões. Uma pesquisa de cunho quantitativo, onde os resultados serão coletados através de procedimentos mais controlados e rigorosos, produzindo números específicos que deverão ter um adequado tratamento estatístico quando compatível, ou uma pesquisa de natureza qualitativa, valorativa, que não necessariamente envolverá um rigor preciso do ponto de vista de equipamentos, de instrumental e mesmo de tratamento matemático dos dados. Então, na metodologia, você irá descrever com simplicidade e objetividade quais são as ferramentas, os métodos que você julga apropriado e utilizou para o alcance de seus objetivos. Resultados. Os resultados, como tudo mais, devem ser apresentados com simplicidade. O que eu encontrei objetivamente, o que eu verifiquei, quais foram as observações, as medidas que eu objetivamente fiz, quais são as grandezas, as propriedades que eu determinei. Se for uma pesquisa de caráter quantitativo, frequentemente os resultados serão apresentados na forma de tabelas, de gráficos, com o apropriado tratamento estatístico mencionado ou não, se for compatível. A discussão é a etapa da descrição do que você obteve comparado com aquilo que você esperaria obter. Então, você obtém resultados, analisa os seus resultados e se pergunta: os meus resultados estão em concordância com aquilo que eu esperava obter? Se estão, você irá descrever e tentar justificar em que medida isso ocorre. Se os seus resultados são diferentes das expectativas que você tinha quando concebeu a sua experiência, quando realizou o seu experimento e obteve os seus resultados, isso comporta uma análise da sua parte. Então, a discussão é o momento em que você tem a obrigação de fazer uma comparação objetiva entre aquilo que você efetivamente verificou, obteve, com aquilo que é esperado e aquilo que é até mesmo previsto pela literatura científica. Você irá se perguntar: os meus resultados
se somam àquilo que já se conhece sobre esse assunto na literatura, contrariam aquilo que se conhece e irá elaborar uma explicação para essas perguntas. Muitas pessoas optam por apresentar resultados e discussões num único corpo. Mas não se esqueça, os resultados dizem respeito ao relato objetivo daquilo que você realizou, mediu e fez. E a discussão diz respeito à comparação entre os seus resultados e aquilo que você esperava ou aquilo que é existente de conhecimento na literatura. Se os seus resultados são inéditos e não são previstos na literatura, você tem a melhor das situações, porque você alcançou algo que é o objeto de desejo de todo investigador, que é a verificação de um resultado não previsto, particular, original. Chegamos então ao momento da conclusão do trabalho monográfico. Nesse ponto, você deve ser sucinto e apenas enumerar em uma frase simples a sua conclusão ou conclusões. Não é o momento de você fazer uma avaliação de valor a respeito daquilo que você obteve. Você irá apenas enunciar em uma sentença simples o que você verificou com o seu trabalho. Você não deve nem discutir, nem enunciar nada a respeito das suas conclusões. Não é de todo reprovável que a conclusão possa ser uma única frase, desde que ela esteja justificada pelos seus resultados e pelo objetivo que você propôs a se perseguir. Uma etapa que é revestida de um certo problema formal para aqueles que elaboram trabalho monográfico é a apropriada citação das referências consultadas. Isso não deveria ser um problema grande se você consultasse o nosso manual com a devida atenção e procurar seguir estritamente as recomendações, as determinações ali contidas para cada tipo de citação bibliográfica. E há uma tabela mesmo em nosso manual que enumera os principais tipos de citação bibliográfica, que são as monografias, os artigos de periódicos, as comunicações em eventos, as patentes e documentos de outra natureza. As referências bibliográficas, elas são uma componente importante do seu trabalho de pesquisa e, portanto, devem estar contempladas na elaboração do seu trabalho monográfico de forma apropriada. Muitas vezes, os meios substituem os fins. Os acadêmicos se preocupam muito mais com o formalismo da citação do que com a correta leitura, consulta, reflexão do conteúdo das referências. Ambos devem ser considerados. Você tanto necessita de leitura para a correta interpretação dos seus resultados, para o cotejamento do seu problema num quadro mais amplo, quanto precisa ser correto na menção dessas referências ao longo do seu texto. O nosso manual contém orientações detalhadas para a maneira com que você cita as referências. Se cita durante a escrita do texto, a um formato particular, se apenas faz uma menção rápida, a um outro formato particular. Há dois tipos de referências bibliográficas possíveis que são apresentadas no nosso manual, que são as referências sequenciadas numericamente ou sequenciadas com base no nome de seus autores. Essa é uma escolha pessoal que vocês têm a fazer de acordo com o estilo de vocês. Referência é sempre um ponto em que as bancas examinadoras se detêm para avaliar o candidato, quer sobre os aspectos conceituais, para verificar se a pessoa realmente as leu, consultou e tem um juízo sobre elas,
quer pelos aspectos formais da forma como elas são citadas. Não é inapropriado que o seu trabalho contenha um número reduzido de referências, desde que você tenha verdadeiramente as consultado, as lido, as compreendido e que elas tenham servido objetivamente para o seu projeto de pesquisa e para a elaboração do seu texto. Os tipos de referência principais, como eu mencionei, são os artigos publicados em periódicos científicos, porque se trata de um conhecimento que foi submetido a uma revisão por pares, ou seja, é um tipo de conhecimento que possui uma referenciação científica universal e, portanto, tem um valor correspondente. E os livros, sobretudo os livros escritos pelas grandes autoridades no assunto e editados pelas grandes editoras. É evidente que todo livro tem o seu valor, mas muito mais valor tem aqueles livros que são escritos pelas autoridades reconhecidas universalmente nos seus campos de saberes diversos. Ademais das referências que eu comentei na aula de apresentação para auxiliar na sua compreensão da natureza do método científico, que são os artigos do professor Roque, da Universidade de São Paulo, sobre o método científico, e os artigos do professor Silvio Seno Tibene, da Unicamp. Nesse momento, eu gostaria de fazer menção a um texto que vocês podem consultar fácil e gratuitamente na internet, que é chamado Métodos e Técnicas de Pesquisa, escrito por Luciana Peixoto Vianello, para um curso de educação à distância, que é o nosso caso. Eu consultei esse material para conhecê-lo e acho bastante apropriado que vocês possam utilizá-lo para esclarecer outras dúvidas e que possam tê-lo como uma orientação para o desenvolvimento e a elaboração do trabalho monográfico de vocês. Eu gostaria de finalizar essa aula lembrando-lhes que a escrita ela reflete todo o percurso da trajetória de vida de vocês. Se vocês foram pessoas que durante o curso de suas vidas gostaram de ler, gostaram de estudar, se aplicaram mais, vocês terão mais facilidade com esse desafio que ora lhes é posto, que é a elaboração de um projeto de pesquisa, a sua realização e a sua documentação escrita. Para aqueles que foram menos dedicados, eu não coloco como uma situação difícil nem muito difícil. Eu coloco como uma situação desafiadora. Você terá que criar um espaço na sua rotina, na sua vida, nos próximos meses, para se dedicar a esse importante trabalho que diz respeito à sua qualificação. E eu gostaria de terminar esse nosso encontro virtual com duas citações para a reflexão de vocês. Uma do filósofo Confúcio. Há 3 métodos para se obter a sabedoria. O primeiro método é por reflexão, que é o mais nobre. O segundo é por imitação, que é o mais fácil. E o terceiro, por experiência, que é o mais amargo. E uma outra citação, que para mim é muito cara, que eu costumo revisitá-la com bastante frequência no meu cotidiano, é uma frase de Immanuel Kant, o grande filósofo, mas que também foi um investigador das ciências naturais, foi o primeiro a propor que a nossa galáxia era uma dentre várias galáxias do cosmos e que orientou mesmo uma tese de doutoramento na área de química. Kant dizia que ciência é conhecimento organizado, mas que sabedoria é vida organizada.